Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Entendendo a Bíblia. Hoje estamos dando mais um passo no estudo do livro de Atos dos Apóstolos. E a estrutura dos nossos encontros, nós já temos anunciado no primeiro e no segundo encontro que tivemos, em que logo no início estaremos respondendo algumas perguntas que nos foram enviadas durante a exposição do assunto, perguntas tanto a respeito do assunto que está sendo ministrado pelo chat ou pelo comentário abaixo, caso você queira colocar, perguntas alusivos ao assunto que está sendo tratado no momento ou qualquer outra pergunta bíblica que você queira. Então vamos iniciar hoje com uma pergunta da Jacimara. A Jacimara nos pergunta a respeito do estudo passado: o pecado de Judas seria perdoado se ele se arrependesse? Querida, foi excelente essa sua pergunta, até porque o assunto que nós tratamos a respeito da morte de Judas, né? Sim, arrependimento, querida, significa uma meia volta. Arrependimento significa uma mudança de mente, uma mudança de vontade. Então, caso tivesse Judas arrependido do que ele havia feito, ele teria voltado, ele teria se humilhado, ele teria reconhecido o seu erro, primeiramente no seu interior, e depois ele iria buscar também refazer o que ele fez. O que na verdade Judas teve foi remorso. Remorso já é outra coisa. A definição de remorso é que remorso é uma tristeza forte, gerando uma angústia de não aceitação. Então, pelo fato de ele ter se inconformado com o que aconteceu com o gesto dele, ele busca solução ele próprio, ele busca punir o ato que ele cometeu. Então, todo pecado seguido de arrependimento verdadeiro é pecado perdoado. Alguns versículos só para poder reforçar o que e escorar, né, da base para o que nós estamos falando. Atos 17:30, que diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Todos os homens, não importa o que fizeram, né? Se houver arrependimento sincero, haverá perdão. Mateus 9:13, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Essa é a mensagem central de Jesus, o arrependimento, né? Então, para que o homem venha a uma conversão, que primeiro duas coisas precisam anteceder para que haja uma conversão genuína. Uma é fé e outra é arrependimento. Essas duas coisas acontecem gerando a conversão, gerando o novo nascimento, gerando esse voltar-se para Deus, né? Paulo aos Coríntios diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Está vendo? A tristeza segundo Deus, não segundo o homem só, mas segundo Deus. Deus gera essa tristeza que nos leva ao arrependimento, a desejar dar essa meia volta. E por último, Lucas 15, que diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Então, sem arrependimento verdadeiro não há perdão, mas todo arrependimento verdadeiro leva a pessoa a ser perdoada. Ok, Jacimara? Obrigado, querida, pela pergunta, pela participação, tá bom? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Uma visão panorâmica das aulas anteriores. Lucas faz, no primeiro capítulo, uma breve abertura do livro, fala dos 40 dias que Jesus conviveu com os discípulos após a ressurreição,
sua ordem para ficar em Jerusalém até que fosse revestido de poder, a sua reação quanto à indagação do reino, nós vimos isso, o envio em Atos 1:8 e a sua ascensão. Mas não paramos aí. A obediência dos discípulos em voltarem para Jerusalém e obedecerem à ordem de Jesus de ficarem lá até que do alto fossem revestidos de poder. Todos em oração à espera então dessa promessa. Vimos também a decisão de preencherem a vaga de Judas no colégio apostólico, uma iniciativa por Pedro, e vimos também a forma como eles escolheram através da sorte, e a sorte cai sobre Matias. Dessa forma, nós concluímos o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ao capítulo 2, a vinda do Espírito Santo, é o tema que eu estou dando. O evento cumpre as profecias no 10º dia após a ascensão de Jesus. Ele ascendeu aos céus, 10 dias foi o tempo que os discípulos ficaram esperando e orando em Jerusalém. E esse evento, o evento que nós chamamos de Pentecostes, né? Hoje é conhecido como um evento pentecostal, ele foi um evento que cumpriu as profecias de Isaías 32:15, que diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Isaías profetizou esse derramar do Espírito 700 anos antes de Cristo. Então, olha que coisa fantástica. Deus anunciando nesse tempo o que aconteceu agora na época da festa do Pentecostes. E o próprio Pedro diz que esse evento ele veio para se cumprir as profecias de Joel. É Joel capítulo 2, 28 a 32, que eu vou ler. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, essa profecia de Joel, segundo Pedro, e entendemos assim também, claro, mas na sua argumentação, na sua mensagem pregada nesse dia, ele se escora nessa profecia de Joel, falando de que o que estava acontecendo era cumprimento dessa profecia. Queridos, esse evento, como eu já disse, ele é conhecido como, no nosso meio hoje, como Pentecostes. Não foi um acontecimento casual, não foi um acontecimento por acaso, mas já havia uma agenda estabelecida por Deus desde a eternidade. Tanto é que os profetas, porque profecia é algo que Deus já viu, né? É algo que para nós é algo que vai acontecer, mas para Deus é algo que ele já viu. Então, quando Isaías e Joel profetiza esse evento, ele estava mostrando para os homens o que iria acontecer, mas Deus já havia visto e por isso usou esses profetas para anunciarem. Então, com o evento, ele foi um acontecimento único e irrepetível, não acontecerá mais. Ou seja, o Espírito Santo foi enviado com o objetivo de estar para sempre com a igreja. E desde então, até os nossos dias, e até o dia em que a igreja for retirada da terra, o Espírito Santo estará conosco, estará com a igreja. Então o evento foi a descida do Espírito Santo para tabernacular, para habitar dentro de cada um de nós. Temos outros derramamentos do Espírito Santo. No próprio livro de Atos nós encontramos vários registros de
momentos de derramamento do Espírito Santo que aconteceu. Ora, aconteceu nos relatos de livro de Atos, aconteceu durante a história da igreja, né? Vários eventos registrados do derramamento do Espírito Santo. E por que não nos nossos dias? Sim, nos nossos dias continuam acontecendo o derramamento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, como alguns como queira chamar, né? O primeiro versículo do capítulo 1 nos fala assim, do capítulo 2, que é o que nós estamos analisando. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Quando fala todos aqui, está falando daqueles 120 que estavam reunidos em oração. Não apenas os apóstolos, bem como todos, as mulheres, os filhos, os irmãos de Jesus e outros discípulos mais, para formarem um número de 120. Aqui diz que foi no dia de Pentecostes. Por isso que nós damos o nome de Pentecostes, mas Pentecostes é o nome que se dá a uma festa, é o nome grego de uma festa, que no Antigo Testamento a gente encontra outros nomes para estas festas. Aparece festas das semanas, ou festas das primícias, ou festa da colheita. É a mesma festa, né? Olha só, Êxodo 23:16, diz assim: é a festa da cega dos primeiros frutos, primícias, né, do seu trabalho, que houveres semeado no campo. É a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o seu trabalho. Esse é um texto falando dessa festa. Festa que acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa, né? Números 28:26 diz: semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, outro nome da mesma festa, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor. Segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então, o nome Pentecostes é um nome grego, né? Penta, o Brasil é pentacampeão de futebol, né, mundial. Então penta significa 5. Então Pentecostes dá a ideia de 50 dias depois da Páscoa, ou seja, é o 50º dia após a Páscoa. Passa-se 7 semanas. 7 vezes 7 dias na semana dá 49 dias. Então o dia seguinte, que é o dia do 50º, é o dia da festa de Pentecostes, ou das semanas, ou da colheita, como queiram. É uma das festas chamada Festa das Peregrinações. O que é isso? Várias festas. O povo judeu é um povo muito festivo, né? E havia muitos motivos que levavam eles a fazerem festas, né? E tinham 3 festas que levavam os homens a peregrinarem até Jerusalém. Isso é costume dos judeus, né? Então é a festa da Páscoa, a festa das semanas, ou Pentecostes, e a terceira, a festa dos tabernáculos, ou festa que leva o nome de cabanas, né? Ou seja, a Pentecostes eram os primeiros frutos da colheita de trigo que eles levavam e apresentavam a Deus no templo, a Adonai, né, no templo. A oferta consistia de 2 pães assados. Essa era a oferta que eles tinham, todos tinham que levar. E imagine a quantidade de ofertas de pão que era colocado no altar do Senhor, né? Assim eles celebravam a providência de Deus com relação ao começo da temporada de trigo. Eles ofereciam antes, logo a primeira colheita, eles já ofereciam como oferta em celebração e em gratidão ao Senhor pela providência, né? Tinha um aspecto agrícola, mas tinha também um outro sentido. Eles traziam parte da história
judeu para dentro dessas festas. Então, cada festa da peregrinação estava associada a um evento histórico do povo judeu. Era uma forma de massificar, era uma forma de entrar na memória de todo judeu a sua história e nenhum deles esquecerem a sua história. Interessante, isso era a ordem de Deus para o povo de Israel. Todo judeu conhece toda a sua história. Se nós brasileiros também tivéssemos essa condição de estarmos recordando a nossa história, muitas coisas não se repetiriam, né, nos nossos dias, se conhecêssemos a história. Mas vamos voltar para cá. O povo judeu, então, ele associava alguns assuntos, alguns eventos do povo judeu e trazia como tema religioso marcante dentro dessas festas. Quer ver, por exemplo, a Páscoa. A Páscoa celebra, essa é a que nós mais conhecemos, né? Celebra o êxodo, né? A saída do povo de Israel do Egito, quando eles estavam escravos e saíram libertos, caminhando pelo deserto. E então a Páscoa ela trazia a lembrança desse fato. Então o tema da festa da Páscoa para o judeu é a criação do povo judeu. Eles entendem que ali começou a formação do Estado judaico, quando eles, uma vez livres da escravidão do Egito. Então, toda vez que é uma festa de Páscoa para o judeu, eles celebram a criação do Estado judaico. Em Pentecostes, eles traziam à memória o acontecido no Sinai, ou seja, onde de fato Israel tornou-se Estado, quando ali foi formado pelo próprio Deus a sua Constituição Nacional, que nós conhecemos como os 10 Mandamentos, o Decálogo. Ali está a Constituição judaica, né? Ali foi o marco da formação do Estado de Israel. Então, é o dia em que a lei foi outorgada lá no Sinai. Qual é o tema? O tema é a revelação. Quando Deus se revela ao povo de Israel por intermédio do seu líder Moisés, lá no Monte Sinai, e a gente conhece a história que lá muitos trovões, muita fumaça, muito fogo, né, aconteceu. Essa foi a manifestação de Deus no Monte Sinai. E grave isso. Esse era o dia da festa, a mesma festa em que houve a descida do Espírito Santo. Grave isso. E a festa do tabernáculo, a festa das cabanas, associada aos 40 anos que o povo de Israel peregrinou pelo deserto. Como eles viviam em cabanas, o nome da festa está aí, cabanas. É festa do tabernáculo, porque é a casa, é a cabana de Deus que foi construído durante toda essa caminhada pelo deserto. Por isso, a festa das cabanas. Eles traziam à memória o tempo em que o povo de Israel, uma vez nômade pelo deserto durante 40 anos, até chegar, né, culminando então lá na sua chegada, na sua entrada à terra prometida. Então o tema dessa festa é a redenção. Então a primeira festa, a Páscoa, o tema é a criação do povo judeu. Pentecostes é a revelação de Deus ao povo, e o tabernáculo o tema é a redenção, quando eles entram na terra prometida. Então esses são os 3 temas: criação, revelação e redenção. E reaparece, claro, em outros aspectos da vida judaica, como por exemplo as refeições do judeu em família, no Shabat, no seu sábado. As 3 refeições, uma lembra a criação, outra lembra a revelação e outra a redenção. E isso é uma forma de, semanalmente, o judeu trazer à memória, todo sábado, a sua história, a história da libertação do povo de Israel do Egito, a história da peregrinação no deserto até chegar na terra prometida, né? E no meio dessa caminhada, a revelação de Deus no Monte Sinai. Gente, isso é fantástico, e nós precisamos aprender com o povo de Israel a trazer sempre à nossa memória o que Deus já fez por nós, não é verdade?
Os 120 discípulos, então, estavam em oração. Eles eram unânimes na sua expectativa. Fico imaginando que o primeiro dia se passou, eles pensavam, não aconteceu ainda. Aí o segundo dia veio, também não aconteceu. Eles podiam, claro, ter imaginado assim, deverá vir, né, no dia da festa do Pentecostes. Eles podiam ter imaginado isso, mas a espera foi fiel, né? Eles permaneceram ali, os 120. Os discípulos estavam na festa de Pentecostes, celebrando o recebimento da lei do Monte Sinai. Imagine que eles estavam com a sua mente voltada à manifestação de Deus lá no Monte Sinai para o seu líder Moisés. Nesse exato momento, o Espírito Santo desce sobre eles. Olha que coisa fantástica. A história se repetia, só que agora de outra forma. Versículo 2 diz: de repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam assentados. Queridos, o termo aqui, quando fala de vento, o termo no grego aqui é pneuma, ou ruá no hebraico, que significa espírito. Muitas vezes, queridos, essa palavra ela vem associada ao vento ou ao som. Tem esses dois sentidos a mesma palavra. E tudo acontece assim muito de repente, muito inesperado. Apesar de estarem aguardando, apesar de estarem numa expectativa, a expressão de Lucas é que de repente a coisa acontece. O Espírito Santo foi derramado, despejado sobre eles. O mover do Espírito Santo é sempre assim, imprescindível. Por quê? Lá em João, Jesus, quando fala para Nicodemos, ele diz: o vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito Santo. Então, Espírito Santo é assim mesmo, né? Quando ele se manifesta, é algo, às vezes, surpreendente a nós, a nossa vida. Os nossos encontros são assim. As nossas reuniões, os nossos cultos devem ter espaço para que ele se manifeste, para que ele, com a sua imprevisibilidade, ele se manifeste no nosso meio e a gente seja alcançado por esse mover, por esse fluir do Espírito Santo em nós e entre nós. As casas na igreja primitiva, porque o texto que nós lemos diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento poderoso e encheu a casa onde estavam reunidos. Queridos, as casas na igreja primitiva, inclusive no livro de Atos nós encontramos várias vezes, eram centros para a expansão do reino de Deus. As nossas casas também, né, devem estar abertas para que Deus faça por meio da nossa casa o que Ele bem quiser. A nossa igreja, nós nos reunimos em células, né, nós nos reunimos em casas. Nesse tempo então que estamos fazendo tudo online, né, o nosso culto é online, as nossas reuniões, enfim, tudo que nós estamos fazendo hoje é online devido à pandemia que estamos vivendo. A nossa igreja já se acostumou a cultuar, a adorar a Deus em casa. Então, que as nossas casas sejam meios de expandir o reino de Deus aqui na terra. Nós temos o hábito de, ou pelo menos a maioria das nossas células, elas fazem uma frase. Toda vez que nós concluímos as nossas reuniões de célula, a maioria delas falam: cada casa, uma igreja, cada membro, um ministro. Que as nossas casas, que todas as nossas casas sejam uma igreja do Senhor, né? A Bíblia diz que encheu toda a casa, ou seja, preencheu todo o espaço. O vento aqui é um sinal da presença de Deus, como Espírito, né? Ali aconteceu isso no dia do Pentecostes, versículo 2. Versículo 3 diz assim: então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Línguas
como que de fogo, né? Queridos, isso lembra muito aquele episódio lá do Monte Sinai. Êxodo capítulo 19, 18. Diz assim: todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Queridos, Deus já queria que o povo de Israel tivesse essa experiência. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ele leva para o Monte Sinai. Ele quer ter um encontro com todo o povo, mas o povo se recusa a subir o monte. O povo não quer estar na presença de Deus. Agora o povo representado pelos 120, eles querem estar na presença de Deus. Agora a coisa acontece de uma forma diferente. Agora não é Deus que se manifesta só por meio para um líder do povo de Israel, não. Agora para todo o povo que quisesse. Cerca de 500 pessoas poderiam estar lá, mas apenas 120. Apenas 120 foram obedientes e aguardaram. Entretanto, em vez de o povo ser mantido à distância, a glória de Deus, representada pelas línguas de fogo, veio agora sobre cada um indivíduo, né? Pousou sobre cada um individualmente, cada um sobre eles. O vento e o fogo aqui em Jerusalém, irmão, lembra o fogo, fumaças e sons nos sinais, ou seja, era o mesmo cenário, a mesma coisa acontecendo, só que agora o povo abre o coração para receber, para ter esse encontro que havia sido adiado, era para ter acontecido desde o Monte Sinai. Vento e fogo são símbolos do Espírito Santo, só para reforçar. Queridos, fogo é a forma como Deus se manifestou diversas vezes. No próprio Sinai, quando Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, uma sarça começou a pegar fogo. E quando ele se aproximou, o que estava acontecendo? Era Deus que estava lá, se manifestando por meio do fogo. Quando Salomão concluiu o templo de Jerusalém, ele então faz a consagração do templo, e a Bíblia fala que houve uma presença gloriosa e houve uma manifestação de Deus por meio também do fogo. Lá no Monte Carmelo, o profeta, quando faz uma oração e pede a Deus para que Deus se manifeste, ele se manifestou também por meio do fogo. Várias formas, vários textos nós encontramos inclusive no dia do batismo. O João Batista, falando a respeito do Espírito Santo, ele diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, 11. Então, esse é o versículo 2, o que podemos estar mencionando no momento. Versículo 3 e o 4 agora. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. A Bíblia fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não só os apóstolos, todos os que ali estavam ficaram cheios do Espírito Santo. Em hebraico, Ruach HaKodesh, Hakodesh, que é Espírito Santo. Então, eles foram todos cheios do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus lá no Jordão, guiou-os no deserto e revestiu-o com poder para salvar, libertar e curar, agora vem sobre os discípulos de Jesus. Jesus também precisou ser revestido do Espírito Santo para fazer toda a obra que ele fez. Mais na frente vamos citar um texto que faz alusão a isso. Ele também precisou ser ungido, e agora eram os discípulos, não só os apóstolos, mas todos que ali estavam em obediência, foram revestidos de poder, assim como todos os discípulos de Jesus, que hoje ainda queiram estar anunciando, precisam desse revestimento de poder, para poder fazer as obras que Jesus fez e anunciou que nós faríamos ainda maiores, porque ele iria para o Pai e o Espírito Santo seria enviado. Então, queridos, é bom destacar aqui que uns confundem esse evento com a conversão. Queridos, a conversão tem a ver com o batismo no corpo de Cristo, não o batismo no Espírito Santo. São coisas distintas.
O batismo no corpo de Cristo acontece quando a pessoa recebe a fé e gera um arrependimento e ele então se converte a um ato de regeneração, de novo nascimento nesse momento na vida dele. Nesse momento ele é inserido, ele é batizado, ele é mergulhado no corpo de Cristo. Ele passa a fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Aqueles discípulos, eles já eram salvos. E eu vou mostrar para vocês textos que comprovam que eles já eram salvos. Agora essa experiência não era de conversão, não era de salvação, era uma experiência de revestimento de poder, ou o nome que você queira dar, mas é outra versão, é outra situação. Aqueles discípulos já eram salvos. Olha só, João 13:10 diz assim: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Isso é Jesus falando para os discípulos no dia que ele instituiu a ceia. Vocês já estão limpos. Mas aí ele diz, mas nem todos. Ele estava se referindo a Judas. Judas, sim, não havia nele conversão. Os discípulos, os demais, não. Jesus afirma que eles já estavam limpos. Já estavam limpos. João 15:3 diz, vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Mas vamos caminhar um pouco mais. João 14:17 diz, olha, esse é bem claro. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós, falando para os discípulos, o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, ou seja, Jesus nem havia ido para a cruz ainda, né? E eles já estavam com o Espírito Santo. João 20:22 diz, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. João capítulo 20. Ou seja, antes do Pentecoste, durante esses 40 dias que Jesus estava, ele sopra sobre os discípulos e diz, recebam o Espírito. Romanos 8:9, Paulo nos diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se os discípulos já tinham o Espírito Santo, significa que os discípulos já eram dele no dia do Pentecostes. Então, uma coisa é receber a pessoa do Espírito Santo. A outra é receber o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, ou o recebimento. Uma coisa é você vestir uma roupa, a outra coisa é você revestir. Você veste uma camisa e aí quando você vai revestir, ou seja, tornar a vestir, ou seja, aí você coloca um agasalho, um terno, um capote. Capote foi mal, essa foi horrível. Mas é isso que está querendo dizer, revestimento do Espírito. Você já tem um Espírito porque você se converteu, mas você recebe um revestimento, uma cobertura do Espírito Santo. Mesmo sendo regenerados pelo Espírito e de receberem o sopro do Espírito, eles ainda não estavam cheios do Espírito, plenos do Espírito. É por isso que alguns também, ao invés de falar de batismo no Espírito Santo, eles chamam de plenitude do Espírito Santo. Então, uma coisa, grave aí, uma coisa é você ter o Espírito residente, é você ter um Espírito habitando em você. A outra é você ter ele presidindo você, é você estar sendo cheio do Espírito Santo na sua vida. Queridos, Pentecoste foi sim uma experiência única, no sentido de todos falarem em línguas. Outra coisa é o dom de línguas que está lá em 1 Coríntios 12:14. Então, uma coisa é aquela experiência que os apóstolos tiveram, onde todos falaram línguas. Hoje é uma questão de dom. E se fizéssemos aqui agora um estudo sobre dons espirituais, vamos ver que o Espírito Santo é que o Senhor ele nos dá o dom que Ele quer, Ele reparte conforme Ele quer. Não significa que todos vão receber todos os dons do Espírito. Não, uma coisa é uma coisa, como diz, outra coisa é outra coisa. Então aqui
em Pentecostes, todos falaram. O dons é repartido, cada um conforme Deus quer. É uma questão de Deus. A gente não tem que ficar entristecido porque não tem, ou orgulhoso porque tem. Não, é uma questão que Deus confiou a você, o dom que Ele confiou. Né? E isso aqui é importante, a gente tem que ser fiel naquilo que Deus nos dá. Né? Então a experiência da plenitude ou do batismo é uma questão pessoal. Cada um vive a sua própria experiência, queridos. Eu já falei aqui para vocês, com 9 anos de idade, foi num monte em oração. Estavam grupos de irmãos. Quando de repente, gente, foi de repente, como aconteceu no dia de Pentecostes. De repente, eu não estava esperando, eu já buscava, eu já ansiava, com 9 anos de idade. Por que eu subi o monte da Fonte Grande? Às vezes sem minha mãe, sem ninguém, eu ia sozinho junto com o povo. Né? Devido à sede, o desejo de ser revestido de poder. E mesmo já com 9 anos, o desejo de estar fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus. E de repente, gente, um calor, um fogo, vamos dizer assim, de tal forma desceu sobre aquele ambiente que não houve quem resistiu permanecer em pé naquele local. Todos ali, que eu me lembro, foram cheios do Espírito Santo. E no momento eu não falei em línguas. Eu fui falar em língua só, mais tarde, num outro movimento, onde de repente aconteceu. Então, irmão, uma coisa é a experiência que eles tiveram, outra coisa são os dons que recebemos do Senhor. Uma coisa é certa, existe o dom de línguas. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ou seja, ele está se referindo a esse dom de língua, que alguns chamam de língua estranha, mas não é estranha porque quem manda é o Deus, que não é estranho para nós. Então, o termo melhor usado são variedades de línguas, esse dom que Deus dá a quem Ele quer, Aqui, em Pentecostes, todos falaram, hoje não necessariamente. Lá em Atos capítulo 10, 38, olha o que diz aquele versículo que eu falei da unção de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, Pedro aqui estava falando essa palavra para Cornélio, na época que o Cornélio também se converteu e teve a experiência do batismo no Espírito Santo. Atos 10, 38. E ele diz que Jesus teve necessidade de ser ungido pelo Espírito Santo, que aconteceu lá no batismo. E nós também precisamos, você também precisa buscar, caso você ainda não tenha encontrado. Então, esse impacto, esse acontecimento, eu fico imaginando o êxtase espiritual que todos os 120 se encontraram. Imagine, queridos, pela primeira vez, o ser humano, ele sente a entrada de Deus efetivamente na sua vida para morar, para estar, para conviver. Eu fico imaginando a emoção que foi naquele dia, lá no dia de Pentecostes. Né? E isso fez com que a multidão que estava em Jerusalém pudesse se aproximar daquela casa para que eles entendessem o que estava acontecendo ali. E o versículo 5 e 6 diz assim, naquela época judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Versículos 5 e 6. Olha aqui, a expressão é clara. Ouviram falar nos seus próprios idiomas, nos seus próprios dialetos. Né? O que aconteceu aqui no Pentecostes foi uma inversão do que aconteceu na Torre de Babel. Gênesis capítulo 11. Daquela vez, Deus desce e confunde a fala daquelas pessoas que usavam a unidade, o poder da unidade, que tinham com um propósito pecaminoso. Nessa passagem de Pentecostes, Deus capacitou as pessoas que falavam línguas diferentes e entenderem o que eles estavam falando.
Ou seja, foi algo inverso e extraordinário. É adequado, sim, usar a unidade para esse fim, para o fim positivo, o fim de alcançar Deus. Olha o que John Stott disse a respeito disso. John Stott, ele fala assim, John Stott foi um grande homem de Deus inglês, um missionário, né, inglês. Ele diz: em Babel, a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, enquanto em Jerusalém o céu humildemente desceu até a terra. Ah, que palavra fantástica de John Stott, né, gente? E que mostra para nós exatamente o que aconteceu. Os judeus de diversas partes do mundo que estavam ali por causa da festa da peregrinação. Pentecoste é uma das festas da peregrinação. Então havia homens de vários lugares, e aí ali não vai dar para a gente poder trabalhar cada local desse. Nós teríamos que estar trabalhando uma geografia desse período, mas olha, atinge todo o Oriente Médio, também algumas vai até a Arábia, né? Até a Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates, Golfo Pérsico, aquela região todinha. Depois pega toda a Palestina e chegando até o Egito, tinha gente do Egito. E também, subindo um pouco ao norte da Palestina, você encontra a Turquia, aquelas cidades gregas que Paulo depois abre igreja e vai até Roma. Olha que coisa fantástica. Tinha gente até de Roma. Era um mundo conhecido na época. Havia uma representação da humanidade, da terra, lá naqueles dias. Então, havia línguas diferentes e eles todos entenderam na sua própria língua. Querido, diferente dos dons espirituais. Os dons espirituais, a língua dos dons espirituais, nós não entendemos, a não ser que haja interpretação. É por isso que Paulo diz assim: se não houver interpretação, fique calado, falando com relação a culto na igreja. Quando ele fala a respeito do culto na igreja, está lá. Tem muita gente que não obedece essas orientações. Mas lá está dizendo o seguinte: se você for falar em línguas no culto e não houver intérprete, fique calado, fique consigo mesmo. Porque Paulo está dizendo que a variedade de línguas é para edificar a si mesmo. Ninguém pode ser edificado por uma língua que não entende. Isso, quando há uma interpretação, então de repente há uma mensagem profética aí, há uma manifestação inteligível. Aí sim, aí traz edificação para o povo. Por isso que deve, segundo a orientação de Paulo, permanecer calados, né? Olha que coisa fantástica, mostrando aí a diferença entre o que aconteceu no dia de Pentecostes e o que acontece nos nossos dias. Queridos, nós vamos parar por aqui, por uma questão do tempo, uau, eu até já estou ouvindo vocês falarem, né? Mas olha, na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 20 horas, nós vamos dar seguimento a partir do versículo 7. Vamos começar a partir da reação do povo com relação ao que estava acontecendo naquela casa, naquele local. O que estava acontecendo naquelas horas da manhã? Aguarde. Próxima semana, não falte, venha. Querido, coloca aí o seu joinha para que esse vídeo possa tomar relevância. Apresente esse vídeo para amigos, irmãos, parentes, pessoas para poderem estar crescendo também o nosso número de inscritos, tá bom? Eu quero concluir dizendo: vale a pena obedecer o Senhor. Vale a pena ficar esperando, aguardando as bênçãos do Senhor. Mas deseje. Tenha uma expectativa forte. Você que já entregou sua vida para Jesus e hoje você descobriu que o Espírito Santo habita em você, mas que de repente ainda falta essa experiência de revestimento de poder. Atos 1:8 diz que você precisa disso para você se tornar uma testemunha de Jesus. Então, querido, vamos somar. Venha, nós temos algo para fazer. Nós temos que expandir o reino de Deus na nossa cidade. Nós temos que expandir o reino de Deus aonde nós estivermos, no nosso trabalho, na escola, aonde estivermos. E por qualquer meio, presencial, por online, não importa.
Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Você já teve essa experiência? Caso não, comece a orar, comece a pedir, comece a buscar. Converse com o seu líder de célula, converse com o seu pastor de área. Pergunte a ele como é que eu faço para poder conseguir isso. Né? Mas olha, vá para dentro do seu quarto, coloque uma música, comece a adorar ao Senhor, comece a pedir, a clamar: Senhor, eu quero esse revestimento de poder. E o Espírito Santo lá, mesmo você sozinho, no seu quarto a sós, o Espírito Santo pode te visitar e você ter essa experiência de revestimento de poder. Faça isso. Busque o Senhor. Ele precisa que você engrosse as fileiras dos guerreiros valentes dos últimos dias. Deus te abençoe. Um grande abraço. Amo vocês. Tenha um bom restante de semana, em nome de Jesus.